Motoristas e motociclistas por aplicativos são presos pela polícia por burlarem a plataforma para criar tarifa dinâmica. E não só isso, tem ameaça de morte contra motoristas que não aderissem ao esquema. Os detalhes na sequência desse vídeo. A polícia prendeu cerca de 20 motoristas e motociclistas por aplicativos acusados de fraude contra a Uber, prejuízo contra usuários e até ameaça de morte contra colegas, motoristas e motociclistas. Ontem, minha gente, teve uma operação da polícia lá em Aquiraz, na região metropolitana. E essa ação foi na Prainha. Viaturas da polícia, como você acompanha aí nas imagens, foram em busca de motociclistas que, veja só, estariam combinando falsas chamadas para ativar o preço dinâmico. O que a gente sabe, aumenta o valor da tarifa. E aí, depois de solicitar essas chamadas, esses motociclistas cancelavam essa corrida para manter esse novo custo das corridas, esse custo bem mais alto. Cerca de 15 suspeitos foram detidos e as motos apreendidas. Eles foram encaminhados para a delegacia de capturas e vão responder agora por extorsão, associação criminosa e também crimes contra a ordem tributária. A intervenção da polícia aconteceu após um motorista que foi ameaçado procurar a delegacia e pedir proteção de vida. Os policiais começaram a investigar e descobriram que na cidade de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, havia um grupo de motoristas e motociclistas que forçavam a tarifa dinâmica. Eles tinham dezenas de celulares com contas fakes. Fih, agora aqui, se não subir, não sobe mais não, viu? Alô? Chama na pressão, papai! Tropa dos 30 tá na pista. É a tropa do 30! Tritou! E com isso eles faziam chamadas fantasmas até que a tarifa dinâmica aparecia. Daí o grupo aceitava as viagens que eram verdadeiras de passageiros com um valor mais alto e desligavam as contas fakes. Aí estava a fraude contra a Uber e os passageiros pagando mais caro sem que houvesse de fato a tarifa dinâmica pela demanda justificada para aquele valor mais alto. Os motoristas que não aderiam a esse esquema, de acordo com a investigação da polícia, eram ameaçados e muitos deles acabavam aderindo a contragosto, mas alguns procuraram sim a polícia para pedir garantias de vida, uma vez que estavam sendo ameaçados. Você, por acaso, é de Fortaleza, é de Aquiraz, tem conhecimento desse esquema? E mesmo que você não seja do Ceará, como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião inteligente nos comentários logo abaixo. É por causa de situações como estas que, infelizmente, a profissão de motorista por aplicativos não é bem vista pela sociedade. Lamentavelmente, ocorre esse tipo de coisa que depõe contra o esforço de um trabalho sério, de um trabalho honesto, que eu não tenho dúvida que é a maioria dos trabalhadores. Mas como em todas as atividades, existem os bons e os maus profissionais. E cá para nós, não dá para chamar pessoas assim exatamente de profissionais. E talvez por isso também tanta gente tente se aproveitar de motoristas. Tantas pessoas tentem humilhar e de fato humilham entregadores do iFood, debocham de motoristas por aplicativos, quer fazer desse trabalhador um serviçal, um Zé qualquer, ninguém que não tem direito na vida. São por exemplos como esse que a nossa categoria acaba, infelizmente, sendo manchada. Querendo ou não, gostando ou não, a verdade, infelizmente, é essa. E leva muita gente
principalmente as mulheres, a terem receio, muitas vezes, de utilizar o transporte por aplicativos, por maus exemplos como estes. Agora, o que mais preocupa em tudo isso, além da fraude, das contas fakes, além dos danos causados aos usuários, é a ameaça de morte contra colegas motoristas e motociclistas que, ao tomar conhecimento do esquema, diziam não vou participar. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, muitos deles eram ameaçados porque se recusavam a aderir ao esquema. Isso aí é o que é mais grave, mais preocupante, porque é um modus operandi criminoso. É esse o fato. A fraude em si já é um crime. Você forçar um preço maior do que deveria ser não é correto, mas você ameaçar a integridade, ameaçar de morte as pessoas que querem trabalhar honestamente, sinceramente, é o fim da picada. Agora, por outro lado, isso revela também a fragilidade daquilo que a Uber ostenta, investimento em segurança. Qual nada? Não existe essa de segurança na plataforma, infelizmente, nem para o usuário e nem para o motorista. Porque se a empresa fosse de fato eficaz em matéria de segurança, ela não permitiria que contas fakes fossem criadas. Como assim, Cláudio? Exatamente, eu não sei. Mas você já parou para pensar que os crimes contra o sistema bancário, por exemplo, embora eles se aperfeiçoem a todo momento, contudo, você vê uma incessante iniciativa das instituições financeiras no combate a esse tipo de crime, inclusive com parceria com a polícia, e você não vê isso na Uber. Ocorre que o banco, ele presta um serviço, ele recebe o dinheiro do investidor, ele aplica e ele paga uns juros e faz isso dentro das regras do Banco Central, com muita transparência, de modo que a pessoa que leva o dinheiro para o banco, que paga uma conta, ele sabe como a coisa acontece e ele tem segurança e garantias disso. Já a Uber investe em quê? A Uber tem carro? A Uber tem motorista? A Uber tem custo? Não. Aquilo que eu digo e repito, a Uber quer viagens. Não importa como essas viagens estão sendo feitas. A questão é que a maioria das contas fakes são criadas exatamente para isso, para o cometimento de crimes, porque, como eu já disse, mais uma vez, repito, tem muita gente correta utilizando conta fake, porque foi banida da Uber, não conseguiu reintegração e recorreu a uma conta falsa para poder trabalhar, levar o sustento para a família. E estão aí há anos trabalhando. A Uber sabe disso, mas não vai cortar, porque se ela cortar de fato as contas fakes pela raiz, o seu atendimento no Brasil vai ter um colapso. E ela não quer isso. Ela quer viagens. Consegui ajudar você com a informação do vídeo de hoje? Se sim, por favor, dá um like e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!